Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Café do Investidor. Se você ainda não me conhece, porque eu acho que é muito difícil, eu sou o Bruno Dutra, tá bom? Fundador aqui desse canal maravilhoso, onde o nosso principal intuito é levar a educação financeira a todas as classes sociais, independente da sua idade também, independente se você é homem, se você é mulher, né? Onde que você mora. A internet é muito boa porque ela faz com que a gente se conecte aí com todo mundo, com esse mundão todo. Hoje eu vou trazer novamente mais um assunto assim, ultra relevante, totalmente relevante. Não, como que eu sei se vale a pena ou não eu investir em um fundo imobiliário, cara? Como que eu sei se aquele fundo imobiliário ali é bom? Como que eu sei se vale a pena eu deixar o meu dinheiro naquele fundo imobiliário? Eu tenho praticamente certeza que você já se fez essa pergunta, que você já teve essa dúvida, que você ainda tem essa dúvida, porque é uma das dúvidas que a gente mais recebe, é uma das perguntas que a gente mais tenta responder, seja diretamente ali no direct de cada uma das pessoas que mandam, seja na caixinha de perguntas que a gente pede e dá preferência para que as pessoas mandem ali, porque a gente consegue responder e levar isso para muito mais gente de uma só vez. Mas hoje eu vou realmente abrir o jogo aqui da forma que eu falo para os nossos alunos, tá bom? Logo nas primeiras aulas aí sobre fundos imobiliários, tá? Então hoje você vai descobrir no básico, como que você faz o básico de como saber se vale a pena ou não investir em um fundo imobiliário. Então senta aí onde é que você esteja, presta muita atenção, editor, da nossa vinheta e vamos embora. Bom, pessoal, um fundo imobiliário, apesar dele ser muito parecido com um imóvel, tá bom? Tá de longe de ser simples analisar um fundo desse tipo, tá bom? Longe de ser algo muito fácil que você senta ali com apenas 2 minutos você sabe se você consegue investir ou não no fundo imobiliário, se vale a pena ou não investir em um determinado fundo imobiliário. Nem eu, com toda a minha expertise, consigo chegar em 2 minutos e pegar um fundo totalmente desconhecido, né? Aqueles fundos imobiliários ali que a gente nunca estudou, né? Nunca olhou sobre a gestão e por aí vai, e falar se vale a pena ou não, apenas de bater o olho em determinados sites, como a gente usa o Funds Explorer, como a gente usa o Status Invest, como a gente usa o Gerando Alfa. Então, não, longe de mim poder pegar qualquer um fundo assim, ou que seja inclusive de um novo setor, igual a gente teve recentemente, o RZTR, o Visa Terrax, tá bom? Um fundo que agora está investindo em fazendas, né? Arrendamento de fazendas, o que é muito bacana também, mais um ponto, mas que também exigiu uma análise muito mais profunda para que eu soubesse se vale a pena ou não investir nesse determinado fundo. Então, primeiro, a gente vai acabar separando os fundos imobiliários em 2 tipos, os de tijolo e os fundos de papel, tá bom? Para quem ainda não sabe, os de papel são aqueles fundos compostos de dívidas, tá bom? Basicamente por CRIs, CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, tá bom? Então eles são chamados de fundos de papel porque eles são fundos de recebíveis, tá bom? Compostos por esses CRIs. E os fundos de tijolo, aqueles mais palpáveis, né, que a gente sempre fala e comenta bastante, que são aqueles fundos que a gente consegue ter uma maior perspectiva. Afinal, a gente consegue olhar para lá, um prédio, um shopping, um escritório, lajes corporativas, né, um galpão logístico, etc. E a gente consegue ver que aquilo lá tá ali, tá bom? Então é um pouco mais palpável. Não adianta a gente chegar e olhar só o último dividendo, olhar como é que foram os pagamentos dos dividendos em ambos os casos, tá bom? Mas vamos começar então pelos fundos de tijolo, que são um pouco mais fáceis, um pouco mais tranquilos. O que a gente tem que olhar num fundo de tijolo, Bruno? A primeira coisa que eu olho é liquidez diária. O que significa isso? Significa se o fundo é líquido o suficiente para que você possa comprar ou vender no momento que você quiser, para que ele não tenha grandes oscilações de preço quando algum grande player for vender muito ou for comprar muito. Então a liquidez é muito importante, que o fundo tenha uma liquidez boa para você saber se você pode comprar ou vender quando você quiser. De nada adianta você comprar um fundo imobiliário e não conseguir vender depois, ou de você querer comprar e não conseguir comprar porque não tem ninguém vendendo. Liquidez é basicamente isso. O fundo tem liquidez, aí você começa o restante. Dividendos não é só o último. Eu olho primeiro um histórico grande de dividendos. Tento pegar se o fundo for novo, pelo menos 1 aninho de dividendo. Se o fundo não for novo, pelo menos 3 anos de dividendos, para olhar o seguinte: primeiro, se eles são constantes, ou seja, se paga todos os meses. Segundo, se eles são consistentes e se não tem grandes variações, tá bom? Para saber o que adianta um fundo pagar, sei lá, 1% no mês e depois ficar 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,3, tá bom? Tem que pagar todos os meses, tem que ter uma determinada consistência ali, não pode variar tanto. Então é isso que eu olho para dividendos. Tá bom também para ver como que está esse fundo em relação ao valor patrimonial, tá bom? Para saber como que o mercado está enxergando ele, se ele está abaixo, se ele está acima. Porque em fundos de tijolo a gente tem muitas chances de ganhar com uma possível valorização, diferentemente de quando a gente fala de fundos de papel. Os fundos de papel já tendem a voltar mais próximos ali do seu valor patrimonial, porque o grande ganho que a gente vai ter com fundos de papel são em dividendos, em proventos, em aluguéis, pegar esses aluguéis e comprar mais cotas e mais cotas. É no acúmulo e não na valorização, tá bom? Então, fundos de tijolo, a gente começa primeiro
com isso, olha as taxas de administração para ver se não são absurdas e olha principalmente vacância, tá bom? Vacância. Lembra, se um fundo está vago, ele não vai te pagar. Se ele está 20% vago, você vai receber 20% a menos. Se ele está 80% vago, ele vai te pagar 80% a menos. Eu, Bruno, particularmente, olho para os ativos. Eu nunca pego fundos que sejam monoativos, ou seja, com um. Eu sempre dou preferência, na verdade, para fundos imobiliários que tenham mais de 3 ou 4 ativos no mínimo. Primeiro porque eles são mais valorizados e eles são mais difíceis de perder todos os inquilinos de uma vez. E se isso acontecer, você não vai receber aluguel se você perder todos os inquilinos e ainda o valor da cota ele tende a despencar porque as pessoas vão começar a sair desse fundo imobiliário atrás de um outro para conseguir ganhar mais dividendos. Tá? Por último, mas não menos importante, na verdade, muito, de extrema importância, conheça a gestão dos fundos imobiliários. Olhe os relatórios gerenciais todos os meses, se você conseguir, porque dessa forma você vai saber o que a gestão está pensando, o que ela está planejando, como ela está vendo o cenário macroeconômico, como ela está disposta a fazer com que esse fundo imobiliário vá nos próximos meses e se eles estão conseguindo bater índice, estão conseguindo entregar todos os outros resultados de forma muito constante e muito consistente. Então esse é praticamente o básico, assim, eu sei que foi muita coisa quando a gente fala de fundos de tijolo. E antes da gente entrar em fundos de papel, recadinho que a gente sempre dá, que você já sabe, eu sei que esse vídeo vai ser de grande valor para você, como já está sendo desde o começo. Então se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, ativa o sininho que 3 vezes por semana a gente está chegando aqui com vídeos novos, né? Praticamente quase todos os dias úteis, já são 3 vezes por semana. E deixe seu comentário, curte aí, marca um amigo no final, dessa forma você ajuda a gente a entregar conteúdo de valor para outras pessoas e quem sabe um dia a gente não possa viver só disso, esquecer de vender curso, entregar tanto conteúdo gratuito para vocês que a gente vai estar sendo remunerado por isso. E para a gente finalizar então, Brunão, como que a gente analisa fundos de papel? Para você entender fundos de papel, você tem que entender o básico de renda fixa. Por quê? Porque você tem que entender sobre CRIs. São CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, uma dívida voltada para o mercado imobiliário, isenta de imposto de renda, porque o governo dá um subsídio para um setor que é muito importante para o nosso país. É só isso que eu tenho que entender, Brunão? Não é só isso. Você tem que entender de indexador, porque são os indexadores que vão te dizer se um fundo imobiliário com CRIs vai te pagar mais, se ele vai te pagar menos e quais são as perspectivas dele para o futuro. Você tem que entender principalmente e basicamente de CDI, Selic, IGPM e IPCA, entender como funciona cada um deles. Um fundo tem muitos indexados ao CDI e o CDI tem uma perspectiva de aumento, aquele fundo deve ganhar em valorização e os aluguéis dele devem aumentar. Se for de inflação e a inflação estiver caindo, é exatamente o contrário. Pode estar pagando um bom aluguel porque a inflação está alta, mas daqui a algum momento esses aluguéis podem cair e consecutivamente a cotação dele pode cair porque pode ter muita gente saindo ao mesmo tempo em um determinado momento. Basicamente é um pouco mais difícil você estudar fundos de papel porque você também tem que conhecer a gestão. Fundo de papel, ele tem que saber quando acabar um CRI e conseguir trazer novos CRIs, conseguir empregar muito bem esse caixa, mas sim, eles pagam muito, são muito bons, eu gosto muito de fundos de papel, mas vocês têm que saber analisar, tá bom? Eu convido você a participar da nossa super aula gratuita de fundos imobiliários que vai ter na próxima terça-feira. Eu vou te ensinar até a comprar o seu primeiro ativo na prática, beleza? Então hoje a gente fica por aqui, já sabe, né? Eu sou o Brunão, tamo junto e é só o começo.